Paz do Senhor, amados. Eu vou deixar aqui nesse canal uma palavra aqui nessa noite. Eu deixo poucas pregações nesse canal. E nessa noite o Senhor tocou meu coração de na terça-feira deixar também nesse canal uma pregação para que possa, em nome de Jesus, as pessoas verem. Vamos orar primeiro. Pai querido, Pai amado, nome poderoso de Jesus, só possa derramar a sua unção, o seu poder, nos encher com a tua presença nessa noite. Porque sei que o Senhor é Deus, capaz de fazer milagres e trabalhar na minha, na vida e na vida daqueles que vão assistir esse vídeo, tanto ao vivo como depois, quando ele ficar salvo aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aqui no capítulo 24 de Lucas, no seu versículo aqui 13 em diante, está escrito aqui: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si e tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas aos outros, o mesmo Jesus se aproximou-se dele e ia com eles. Interessante que você vai ver aqui que eles estavam ali falando sobre o que tinha acontecido, estavam a 60 estádios de futebol, caminhando uma distância bem considerável, né? Talvez desanimados, achando que tudo aquilo que tinha acontecido era o fim do reino de Jerusalém através do Messias, apesar que eles ali não sabiam que Jesus era o Messias. Eles não tinham acreditado ainda que Jesus era o Messias, que era o Emanuel, Deus conosco. Eles ali achavam que Jesus talvez ele ia ser um revolucionário, que ia tomar Jerusalém à força. E eles iam ali desanimados. E o mesmo Jesus apareceu com eles. E eles não reconheceram Jesus, porque Jesus estava num corpo ali já mudado, glorificado. Jesus estava ali com certeza de outra maneira. Eu não sei qual a aparência que ele estava, mas não estava com aquela aparência suja, com aquela aparência maltratada. Já não estava ensanguentado mais, porque tudo se fez novo. Jesus morreu e ressuscitou. E ali ele já era, não era outro, era o mesmo. Mas ele já não tinha mais aquela aparência de sofrência. Você vê que já muitas vezes as pessoas gostam de ver um Jesus crucificado, cheio de sangue. Aquilo ali, as pessoas gostam de ver aquilo ali, não que era para você idolatrar aquele Jesus, porque aquele Jesus não existe mais. Aquele Jesus não existe mais. Jesus agora está ao lado da destra do nosso Senhor, do Pai de todos, nosso Deus, está ali ao lado. Está ao lado dele, já está no céu, nos esperando para arrebatar a igreja, o dia. Então, às vezes a pessoa olha aquilo ali para poder lembrar do sofrimento de Cristo quando vê nesses quadros, para lembrar aquilo que ele passou por nós, não para idolatrar, porque Jesus existiu igual as pessoas, uma religião que adora o menino Jesus. Não existe menino Jesus. Jesus tem 33 anos, ele morreu com 33 anos e hoje ele é um adulto, né? Mas é interessante que ali, o mesmo Jesus que eles falavam, né, ali apareceu contra eles, né? Mas interessante que aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas aos outros, o mesmo Jesus se aproximou-se deles e iam com eles. Mas os seus olhos estavam como fechados para que o não conhecesse. Porque, meu amigo, minha amiga, para você reconhecer Jesus na sua vida ou na vida de qualquer um, é necessário que você tenha uma visão espiritual. É necessário que você entenda e saiba discernir aquilo que você está vendo. Jesus já está na sua vida fazendo uma obra maravilhosa. Às vezes ele está até no seu sofrimento. Às vezes fala assim: meu Pai, eu clamo a Ti nesse momento para que o Senhor possa, em nome de Jesus, mandar alguém que possa me consolar. E aí nesse momento você está clamando, mesmo Jesus já está perto de ti, através do Espírito Santo. Às vezes te abraçando, Arabaxu, o Senhor canta. Às vezes Jesus já está do seu lado aí, tocando na sua vida, trabalhando na sua vida. E você não consegue ver, porque no momento do nosso sofrimento, meu irmão, não é só você não. Somos todos nós. Nós às vezes olhamos o sofrimento, nós olhamos aquele momento da passão, nós não conseguimos ver além. Deus, ele consegue ver além, ele consegue ver à frente. E muitas vezes aquele sofrimento que é para você ficar forte, para você pegar força, porque muitas vezes vem coisa pior pela frente. Deus está te preparando para que você possa passar por algo maior na frente, possa sair vitorioso. Às vezes nós passamos coisas tão grandes em nossas vidas, passamos situações tão grandes, tão difíceis, que às vezes nós perdemos a vontade de viver. E ali naquele momento a gente se recupera, busca no Senhor, o Senhor faz uma obra maravilhosa, mas aí de repente, mais à frente, depois de uma grande vitória que o Senhor nos deu, às vezes vem um problema pequeno, algo pequeno, e aí você vai naquele momento ali, você se desfalece, você se entrega, e você não quer viver mais, você realmente perde as forças, uns se desviam do Senhor,
Uns se desviam, outros não querem saber de Deus porque colocam culpa no nosso Deus, aquele sofrimento que está passando. Mas muitas vezes a culpa é nossa. Lembre-se que Davi, quando pecou com Batseba, quando ele pecou ali, que ele falou que ressuscitaria 4 vezes mais o homem que tivesse feito o mal àquele homem pobre. E quando Natã falou assim, é o Senhor, ali ele mesmo já colocou a sentença sobre a vida dele. E Davi perdeu 4 filhos e a espada nunca se apartou da família dele. Nunca se apartou. Ele sempre teve sofrimento em sua vida, apesar de ser um grande rei de Israel. E muitas vezes a pessoa está cheia de dinheiro, a pessoa está bem, a pessoa está em situações maravilhosas, mas a vida dela não é uma vida feliz. Às vezes nós olhamos pessoas que têm de tudo, mas não estão satisfeitas com nada. Pessoas que lutam para conquistar aquilo que desejam, mas quando conquistam, aquilo quando bate em suas mãos, perde valor. Às vezes nós temos que valorizar aquilo que nós temos, para podermos conquistar coisas maiores mais à frente, para dar um valor também, né? E eles disse, que palavras são essas que caminhando tocais entre vós? Por que estáis tristes? Olha só, por que estáis triste? Respondendo, um cujo nome era Querópatas disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela tem sucedido neste dia? Para você ter uma ideia, eles estavam tristes e perguntaram se ele era peregrino, não reconheceram mesmo a Cristo. Ele perguntou, quais? Eles disseram, as que diz a respeito de Jesus o Nazareno. Ele foi homem, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Preste atenção nessa frase, meu amigo. Ele lhes perguntou quais, e eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, até aí tudo bem, foi homem profeta, o nosso Jesus ele veio reencarnado, esvaziou-se de si mesmo, deixou a sua glória, poderoso em obras e palavras, certíssimo, meu irmão, diante de todo o povo. Mas o mais interessante é que eles aqui não acrescentaram que Jesus é Deus, foi homem e profeta. Eles ainda não sabiam que Jesus era o Messias, porque realmente ele foi homem e profeta, mas ele continuou sendo Jesus, ele continuou sendo filho de Deus, ele continuou sendo aquele que viria, ele continuou sendo aquele a qual o próprio João Batista diz que não é digno nem de desatar as sandálias. Ele era Jesus, embora ele estava esvaziado da sua glória, ele não deixou de ser Deus. Amém? Que você possa entender que Jesus, aquele daquela época, aquele Deus daquela época que fez maravilha, aquele Jesus que fez grandes obras, que subiu ao céu, ele é o mesmo hoje. E ele se preocupa com você, né? E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram em condenação de morte e o crucificaram. Interessante aqui, eles, apesar de Jesus falar tanto com eles, apesar de Cristo ter explicado tanto para eles, mas a mente deles, como se fechada, não aceitavam. E muitas vezes tem coisas em nossas vidas que está na nossa cara, mas nós não aceitamos. Tem coisa acontecendo, tem situações que estão acontecendo na nossa vida que nós não estamos aceitando. E às vezes, talvez você não tenha que aceitar, mas você tem que orar para que o Senhor possa entrar com providência nessa situação. Se você não está aceitando o que está acontecendo na sua vida, meu amigo, ora ao Senhor para que mude. Ora ao Senhor para que entre na sua vida e faça um milagre, que te dê a vitória, né? E aqui que ele fala, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Você vê que eles saíram caminhando. Esses com certeza não eram os homens que estavam ali junto com Pedro, junto com Maria Madalena, que foram ao sepulcro e que viram ele ressuscitado. Quando eles viram que Jesus foi crucificado e já tinha 3 dias, eles com certeza foram para a casa deles. Eles raparam fora e deixaram tudo para trás. Não quiseram mais continuar a luta. Porque eu vou te falar, meu amigo, às vezes você vê uma igreja maravilhosa, ou às vezes um líder está ali à frente daquilo ali, mas quando aquele líder morre, temos que ter muita força para continuar. Porque as pessoas se espelham em você, se espelham num líder. E eles tinham ele como um líder que viesse remir Israel. Mas a remissão que eles queriam de Israel não é uma remissão em espada. É que ele talvez ali fizesse uma revolução como Barrabás estava fazendo. Mas Jesus veio para remir Jerusalém e remir também em nós. Não da maneira que eles queriam.
é de dentro para fora. Ele veio nos salvar diante daquilo que nós nos prostramos a obedecer a Cristo e a aceitar Ele como o único suficiente Salvador das nossas vidas. Ele veio para mudar as pessoas uma por uma e remir Jerusalém espiritualmente. E assim, quando o povo começasse a orar, Deus ia fazer uma obra como fez. Aleluia. Aí aqui ele fala, em verdade, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, e os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. Aliás, até eu errei agora, me perdoe, falei que eles não estavam. Eles sabiam que as mulheres estavam indo lá. Me perdoe meu erro. Mas eles, mesmo assim, eles não acreditaram. Embora Jesus tenha falado que se derrubasse esse templo, em 3 dias ele ia restituí-lo. E eles não entenderam que aquele templo era do seu próprio corpo. Falava dele mesmo. Mas como acreditar, né? Talvez hoje nós temos a Bíblia. Talvez hoje nós temos tudo. E muitos de nós não acreditamos. Imagine aqueles que não tinham nada naquela época. Que estavam ali tristes, estavam depressivos, achando que a guerra tinha acabado, que já tinha acabado tudo. E ele disse, honestos, tardos de coração, para que crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Preste atenção. Chamou de loucos. Eles tanto ouviram os profetas Isaías, tanto ouviram Ezequiel, os profetas menores, todos os profetas falaram sobre isso. Isaías também, e eles estudavam as escrituras. Já tinham sido falado para eles. Eles estavam com Cristo. E era necessário que Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória. Era necessário. Ele se fez homem para poder entender aquilo que nós passávamos, porque não existia nenhum homem na terra que pudesse dar a sua vida e retirar o pecado do mundo. Era necessário um sangue nobre. É necessário ser o Filho de Deus que fizesse um sacrifício único, para que hoje nós pudéssemos falar assim, Senhor, eu me arrependo, e se arrepender de coração, e ser perdoado, e ser remido, e que possamos ser lavados no sangue de Cristo. Aleluia. Ele fala aqui, começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhes que dele se achava em todas as escrituras. Ele falou, desde Moisés até o último profeta falou sobre isso e vocês não entenderam. Às vezes Deus está falando algo na sua vida. Deus já falou algo na sua vida de várias maneiras, já te mostrou tantas vezes, e você muitas vezes não entendeu ainda, ou eu não entendi ainda. Às vezes é necessário parar um pouco, refletir um pouco, orar, sentar, ficar quieto e deixar Deus falar no seu ouvido antes que você faça alguma coisa. E chegaram à aldeia para onde iam. Ele se fez como que ia para longe. Eles, os constrangeiros, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Preste atenção, meu amigo, eu não sei como esses homens fizeram antes de Cristo, mas você vê como é que um cristão verdadeiro, ele se preocupa com o próximo. Hoje em dia, se outra pessoa deixava ele ir sozinho na escuridão. Naquela época não tinha lâmpada, não tinha nada. E já era tarde, e 6 horas, que era a última hora do dia. Dali para lá não se andava mais à noite, que escurecia. Fica conosco. E aconteceu que, estando ele à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Olha só, como é que pode um estranho sentar na mesa, pegar o pão, abençoar e partir? E abriu-lhe os olhos. Então abriram-lhe os olhos, então os olhos reconheceram que ele, e ele desapareceu diante deles. E disseram-se um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nós abria as escrituras? O coração ardia, mas eles não conseguiram ver. Olha, meu amigo, minha amiga, aleluias, oh Deus maravilhoso, Pai querido, Pai amado, às vezes seu coração está ardendo, para que você se ajoelhe, para que você entregue sua vida para Cristo, ou às vezes para que você peça perdão a Ele. Às vezes seu coração está ardendo nesse momento aí, para que você entenda que você erra, que você é pecador como os outros, para que você saia dessa soberba, para que você entenda que Deus tem algo fazendo na sua vida. Eu tive numa época
em que eu debochava dos crentes, em que eu falava mal dos crentes. Eu tive numa época em que eu andava de tal maneira que, bastante tempo atrás, que as pessoas falavam de Deus e eu dizia que Deus não era dono de banco. Hoje eu sei que Ele é dono do ouro e da prata. Eu sei que Ele é dono da minha vida. Ele é dono da sua vida. Eu sei que Ele está no controle de todas as coisas, desde quando você deixa Ele controlar a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus pode dar um livramento nessa noite, nessa hora, nesse dia, nesse momento, que Ele pode mudar a tua história, no nome poderoso de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, poderoso, maravilhoso, toma essa pessoa em suas mãos para ver esse vídeo, no nome poderoso de Jesus, que ela possa se derramar diante de Ti, Pai, e se encher com a Tua presença, que eu sou Shekinah, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é contigo.